Não, já não basta ser apenas mito, Jair quer mais. O presidente da República levou ao pé da letra o Messias que leva no nome e agora acredita ser o próprio enviado de Deus à Terra para governar o Brasil. Pois é, ele divulgou nas suas redes sociais, um vídeo de um pastor evangélico africano falando francês, em que esse religioso faz algumas advertências aos brasileiros, aconselhando-nos, por exemplo, a não criticar o presidente da República sob pena de o Brasil sofrer uma grande ruína, né? Uma grande ruína se abater sobre o nosso país. A queda do Brasil será terrível, ameaça o pastor, talvez antevendo a decadência do próprio Jair Bolsonaro, que já está explícita, clara e cristalina como a luz do dia para muitos brasileiros. O religioso que diz falar como profeta, ou seja, pela boca de Deus, ele afirma categoricamente que da mesma forma que o Todo-Poderoso escolheu Elias, o profeta do Velho Testamento, pois é, da mesma forma que o Todo-Poderoso escolheu Elias, assim também ele escolhera Jair Messias Bolsonaro. Olha, é o cúmulo da vigarice política e religiosa. É o cúmulo. A gente sabe que a história, ela está farta de episódios como esse, né? Está farta de bezerros de ouro, de santos com pés de barro, né? De maus discípulos, de falsos profetas. Por exemplo, quando falava para as multidões de fiéis nazistas, Hitler, ele fazia questão de exaltar os seus atributos religiosos. O Führer dizia que, como cristão, ele deveria ser um guerreiro pela verdade e pela justiça. O final dessa história, todos nós sabemos. E de cristãos como Hitler, que usaram a religião como trampolim, o inferno está cheio. Aliás, o inferno deve ser o lar, hoje deve ser o lar do frade espanhol Tomás de Torquemada, nomeado inquisidor pelo então Papa Inocêncio VIII, que de inocente não tinha nada. Tomás era outra boa alma que se proclamava um enviado do divino. Em nome de Deus e da Igreja, Tomás de Torquemada perseguiu e torturou milhares de pessoas, acusando-as de heresia, de bruxaria, de bigamia. Entre suas vítimas estavam mulheres, estavam homossexuais, estavam judeus, estavam agiotas. E no fim das contas, o escolhido de Deus mandou para a fogueira nada mais, nada menos que 10.000 pessoas. Outro que deve estar queimando nas labaredas do Tinhoso é o reverendo norte-americano Jim Jones, que também se apresentava como profeta, hein? Jones afirmava ser a própria encarnação não só de Jesus, mas também de Buda e de Gandhi, ou seja, ele era a Santíssima Trindade, era tudo ao mesmo tempo, uma loucura só. Depois de assassinar um congressista americano, um parlamentar americano e 3 jornalistas, Jim Jones e o seu séquito de fanáticos religiosos cometeram suicídio coletivo tomando cianureto, veneno. Eu podia continuar aqui falando sobre mais falsos profetas, mais falsos pastores, mais falsos políticos, mas eu quero voltar ao Messias. Não ao Cristo, mas ao Bolsonaro mesmo. Pois não é que o Jair está posando de vítima e apelando às massas exatamente como fizeram Jânio Quadros e Fernando Collor de Mello antes dele? Mas se o presidente da República lesse mais história do Brasil do que cartilha gay, certamente ele saberia que o final desses 2 populistas não foi nada feliz. Jânio, o louco das vassouras, quando percebeu que não tinha mais o apoio das massas e antes que fosse defenestrado do poder, pediu para sair. Em sua carta renúncia, assinada em agosto de 1961,
Jânio diz em tom dramático e caricatural: forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. 3 décadas depois, um outro salvador da pátria, outro inimigo mortal da corrupção, o impoluto Fernando Collor de Mello, o caçador dos marajás, também apelou ao povo quando viu-lhe o poder escapar-lhe por entre os dedos. Collor pediu à nação que se vestisse de verde e amarelo para apoiá-lo. Mal sabia ele que já estava só. De fato, as ruas foram tomadas por uma multidão, mas vestida de luto e de cara pintada, exigindo o impeachment daquele falastrão. Agora é a vez de Jair Bolsonaro, o deputado que vestiu a faixa presidencial, mas que nunca saiu do baixo clero. Emparedado pela inépcia política e pela incompetência total, pelo desagrado de boa parte da população e incapaz de realizar o seu plano maléfico de subjugar o legislativo e o judiciário, Jair Bolsonaro agora conclama a população contra os poderes da República, apresentando-se como a voz do povo, a única voz do povo. Ora, presidente, o povo tem muitas vozes. Aliás, dezenas delas estão exatamente no Congresso Nacional que o senhor tanto critica e de onde o senhor veio. Cada deputado, cada senador chegou no Legislativo por voto popular. Então, presidente, o Congresso Nacional, além de casa, também é a voz, também é a vontade do povo que o elegeu. Não esqueça disso. E os poderes, caso o senhor não tenha entendido ainda, eles são independentes, eles são harmônicos entre si. Isso quer dizer que o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Congresso Nacional, eles devem andar par e passo. Par e passo, expressão latina, que quer dizer passo igual, do mesmo passo, ou seja, andar na mesma caminhada, lado a lado, né? Ou seja, não há uma hierarquia entre esses 3 poderes. O senhor entendeu? Legislativo e judiciário não lhe devem reverência, presidente, não lhe devem continência, nem muito menos subserviência. A propósito, para colocar ainda mais lenha na fogueira que já está ardendo, o presidente fora da caixinha disse hoje que o problema do país é a classe política. É genial, é de se perguntar se o presidente fez uma autocrítica, né? Porque dos 64 anos de idade que ele tem, 27 deles, o presidente passou como político, ultimamente como deputado federal. Fazendo o quê? Deus sabe lá. E também é da gente se perguntar, será que nessa crítica ao parlamento, o presidente incluiu também os seus 3 filhos? Que são, respectivamente, vereador, deputado e senador da República? Ou a família Bolsonaro não vive de política? Ou a família Bolsonaro não viveu, vive e vive exclusivamente de política? Agora, quem vai apoiar os delírios de Bolsonaro quando os próprios apoiadores, os próprios aliados dele já se declararam contrários a essa manifestaçãozinha combinada? Será que os seus seguidores terão coragem de mostrar a cara e sair às ruas em plena luz do dia para defendê-lo? Será que o seu exército de robôs com inteligência artificial e burrice orgânica aparecerão para defender a honra do presidente Bolsonaro? Vamos ver. Boa noite, Brasil.